Oi gente, tudo bem? Me chamo Thiago Angelim, eu sou professor de Geografia e Estudos Amazônicos do Colégio NEP e hoje a gente está aqui para mais uma aula de Geografia, hoje do 7º ano, e a gente vai continuar falando da região norte. Daqui para umas 2 aulas a gente já vai estar acabando esse assunto aqui e agora a gente vai falar um pouco sobre as características humanas. E a gente vai falar agora sobre a economia na Amazônia, ok? Bora lá! Olha aí, região norte, as características econômicas. Antes de falar exatamente das características, a gente tem que explicar mais ou menos quais são os setores da economia. Os setores primários, secundários e terciários. Os setores primários são os produtores. Agricultura, pecuária, o extrativismo, tudo aí está na base da natureza ali, buscando minério, na colheita agrícola, na pecuária com os bois, enfim. Tudo isso daí é o setor primário. O setor secundário são os transformadores, ou seja, quanto à questão mineral, a questão da metalurgia, quanto à questão da agricultura, são as fábricas aí de engenharia alimentícia, e o terciário seria o setor de comércio e serviços, com as lojas. O último ponto do produto antes de chegar no consumidor seria o setor terciário, ok? A gente vai ver aqui o que na Amazônia tem de especializado, o que na Amazônia tem, no nosso lugar, na Amazônia, o que eles têm aí de diferente, de especial das outras regiões do país, ok? Bora lá. Floresta amazônica, economia extrativista, pesca, farmacêutica, cosméticos, madeira e extração mineral. E aqui a gente já vê economia extrativista, ou seja, tirar da natureza. Aqui ó, pesca, cosméticos, madeira, extração mineral. Eu não falei no primeiro ponto ali sobre o setor primário, a questão da farmacêutica e dos cosméticos, mas eles sim estão no setor primário também. A gente pode ver isso também em fábricas como a própria Natura, indo atrás de andiroba, rica. Todos isso daí são especiarias que estão na Amazônia, então eles também fazem parte disso. Muitos remédios também que a gente vê aí, remédios éticos, genéricos, que a gente toma em casa, para qualquer outro problema, consegue também ser retirado na Amazônia nessa economia extrativista. Enfim, a pesca, né, tirando dos rios, o alimento, seja para o alimento ou para venda, para a subsistência daquele povo ribeirinho, ou para venda, não somente o povo ribeirinho, mas também as cooperativas, né, cooperativas grandes de pesca aqui da Amazônia, que tiram muito dinheiro da venda do pescado. A farmacêutica, que eu já disse, tira remédios. A madeira, aqui a gente está falando sobre a madeira legalizada, a madeira que é retirada de forma legal aqui, que vai sim para os dados da economia, não a madeira que é tirada da forma ilegal, ou seja, tirada ou seja por desmatamento, enfim, não. Está falando sobre a madeira legalizada aqui nesse ponto, ok? E a extração mineral, que a gente vai falar mais especificamente aqui para frente, com regiões como a própria Vale, da empresa da Vale, Parque de Carajás, enfim. Isso daí tudo está ligado com a economia. Então a gente já vê que aqui na Amazônia, principalmente depois da ditadura militar, a gente consegue perceber que aqui é uma região do setor primário de uma economia extrativista, ok? Olha aí. Quanto à questão populacional aqui, ligada à economia, já intrinsecamente ligada com a economia. Olha aí, muita migração e desenvolvimento de estradas. Aqui nesse ponto a gente fala de muita migração, a gente fala também principalmente dessa questão do êxodo, ali das pessoas vindo do Nordeste aqui para a nossa região. Também um reflexo de momentos como a ditadura militar, como a ascensão da borracha na Amazônia. Tudo isso daí tem alguma coisa a ver, e como a gente vê que a migração nesses períodos capitalistas, ela tem ligado, a gente tem que prestar atenção a isso, a geografia sempre fala isso, que migrações elas são sempre ligadas com questões econômicas, principalmente com questão de empregos, melhor qualidade de vida, isso tudo tem a ver. E também essa migração foi facilitada por causa do desenvolvimento de estradas, e esse desenvolvimento de estradas também acarreta melhorias econômicas, com o fluxo de transporte também, pela geração de empregos na sua criação, enfim. E aqui nesse ponto a gente falou sobre economia extrativista, a gente vai falar sobre grande projeto Carajás, que fica ali para o sul do Pará, né?
fala bem pra gente sobre essas questões econômicas e como afetou tanto populacionalmente como economicamente a região norte do país. Olha aí. Maior jazida de ferro e manganês do Brasil, superando de Minas Gerais. Se a gente for ver no começo ali da colonização, Minas Gerais, pelo nome a gente já vê, né? Minas Gerais, foi ali o primeiro lugar que foi encontrado minério, ouro principalmente aqui no Brasil. Então ali foi uma área muito valorizada, enfim. Depois de um tempo da ditadura militar para cá, junto com o projeto Radan, que foi vendo ali a Amazônia, mapeando a Amazônia, foi visto que tinha uma grande jazida de ferro aqui nessa região do Pará, e ela se tornou a maior de ferro e manganês do país, e abastece aí o mercado externo, abastece a economia, abastece o mercado interno também, muito mais o mercado externo, principalmente em países como o Japão, que para a produção de automóveis, de eletrônicos, utiliza muito o ferro aqui da Amazônia. Okay? É a Vale do Rio Doce, que hoje em dia é a Vale, né? Que essas jazidas de ferro e manganês, elas são controladas pela Vale, que antigamente, como eu disse aqui, é uma antiga estatal. A Vale era a Vale do Rio Doce, agora tornou-se Vale, uma antiga estatal brasileira, que agora é privada, tornou-se privada a partir do governo de Fernando Henrique Cardoso, que vendeu, privatizou a empresa, né? De um jeito bem estranho, digamos assim. E junto com a Vale do Rio Doce, com toda essa renda econômica que a extração mineral traz para a nossa região, muitas cidades foram criadas, principalmente Parauapebas. Parauapebas é um exemplo claro disso. Muitas cidades foram criadas a partir desses projetos, porque, como eu disse, muita migração de vários setores do país vieram para essa região por causa dessa alavancada econômica dessas cidades, desses lugares que estavam em torno da jazida de ferro Carajás, ok? Criação de cidades, estradas de ferro, rodovias, e tudo pautado nesse grande projeto. Tudo ali estava girando ao redor do grande projeto Carajás. Então as pessoas que queriam trabalhar nessa região, Parauapebas, enfim, elas precisavam ter estradas, rodovias para chegar nesses lugares. Cidades foram criadas, como eu falei, Parauapebas, Florianópolis, enfim, elas foram criadas para dar suporte a quem trabalhava nessa jazida de ferro. Não somente quem trabalhava na extração, mas também quem trabalhava no setor logístico ali dessa jazida de ferro, né, que a gente pode ver com a tecnologia, com o avanço industrial. A extração mesmo, de fato, ela é feita por máquinas, e a parte mais importante da extração ali está no setor logístico, no setor de inteligência, ok? E criação de estrada de ferro, principalmente a estrada de ferro ali de Parauapebas até São Luís, para ele chegar lá no porto de São Luís e aí sim ser escoado para o exterior, para o mercado externo. Então é muito importante, e a criação dela foi muito importante para levar quantidades enormes desse ferro que é retirado aqui, extraído da Amazônia, para chegar nesse porto, para poder chegar no mercado externo, em lugares como Japão, Coreia do Sul, e todos esses países aí que utilizam ferro amazônico, ok? E aqui a gente vai para essa outra área aqui, pecuária bovina. Isso é importantíssimo, né? Importantíssimo por vários fatores aqui na nossa região. Fatores econômicos, claro, mas também fatores ambientais. A gente vai ver aqui. Pecuária bovina, importantíssima para a economia do Tocantins, que foi o último estado criado aqui no Brasil, foi criado em 1989 e faz parte da região norte agora, apesar de ter várias características do centro-oeste de Goiás, características climáticas, características de lugar mesmo, mas aqui, quanto à questão econômica, a pecuária bovina é muito importante. Aqui na nossa região, a região norte, a Amazônia, a gente vive uma vegetação de mata fechada, de mata bem densa, uma floresta latifoliada, que a gente chama, que latifoliada vem de latus, né? Latus é grande em latim, e foliada das folhas, ou seja, de folhas bem grandes, folhas largas, densa, mata fechada, escura, bem úmida. Então, a gente já fica se perguntando como é que essa pecuária bovina se desenvolve aqui, como esses pastos são criados. Claro, através do desmatamento.
Depois da ditadura militar, que foi um período ali chave para a nossa região, muitas fazendas foram criadas e era incentivado o desmatamento na Amazônia por causa dessa questão do vazio demográfico, que era preciso integrar essa região para não entregar aos comunistas, enfim. Tinha a questão da guerrilha do Araguaia e tudo mais ali, que estava ligado a esse bordão dessa época aqui da ditadura militar. Então foram criadas várias fazendas, e essas fazendas elas são muito importantes para abastecer principalmente o mercado interno do comércio de carne bovina, ok? Produção de soja e essa nova fronteira agrícola brasileira, ou seja, é muito recente. A ditadura militar se instalou em 1964 e só foi terminar em 1985. Então foram aí 20 anos da ditadura militar, e aí a partir desse momento se formou essa nova fronteira agrícola brasileira, ou seja, a gente como nação, como país, a gente foi formado a partir do litoral. Então essas regiões ali do sudeste, do nordeste, elas desde o começo já foram estabelecidas ali com fazendas, com a extração da cana-de-açúcar, do pau-brasil, enfim. Aí só do século XIX para cá que as regiões da Amazônia foram levadas mais em conta nesse processo aí agrícola, da agricultura no país, da agricultura seja extrativista ou seja da pecuária, ok? E aqui a produção de soja que é exclusivamente para abastecer o mercado externo, principalmente a China, e é também responsável por grandes áreas desmatadas aqui na nossa região, que também acaba com a flora, né, da região amazônica, mas também com a fauna, porque a floresta é a casa de muitos animais, e aqui na região amazônica tem mais de, 500 milhões de espécies já estabelecidas, e ainda tem muitas outras que ainda não foram contabilizadas e podem estar se perdendo, podem estar sendo extintas antes mesmo da gente se conhecer por causa do desmatamento nessa região, ok? E aqui o setor secundário da economia, claro que existe esses outros fatores, que essas outras empresas aqui que cuidam dessa região na Amazônia, e a principal dela é a Zona Franca de Manaus. Zona Franca de Manaus é onde é um polo industrial onde é construído vários eletroeletrônicos, e é um polo até recente, foi criado ali na década de 80, 70, e com uma única razão, algumas razões, né? Ocupar aquela área ali e também trazer emprego e renda para aquela população que estava ocupando esse setor, principalmente ali em Manaus. E a Zona Franca é responsável muito por esse inchaço populacional que hoje se instala ali em Manaus, por causa que veio para cá e veio já trazendo emprego, e como eu disse no começo da aula, quando traz emprego, traz pessoas, traz migração, ok? E falaram, como estabelecer uma indústria de eletrônicos, ainda mais no meio da floresta? Como que isso vai ser rentável para os setores externos, trazer para cá, para montar, etc. Teve esse fator aí de ocupar a terra, né, do norte aqui de Manaus, enfim, dar importância a essa localidade, mas também, a partir disso, o governo brasileiro deu vários incentivos fiscais para essas empresas se estabelecerem aqui. Ou seja, ela barateou o custo da importação, barateou o custo dos eletrônicos que saíram da Zona Franca para o mercado terciário, para o mercado consumidor, baratearam para chegar lá, ou seja, era mais barato para essas empresas produzirem na Zona Franca de Manaus do que em qualquer outro lugar. Isso daí já abastecia não somente o mercado da região norte, mas também abasteceu o nordeste e assim o sul também, deixando o preço dos produtos um pouco mais barato. Esses são os incentivos fiscais para estabelecerem lá, para tornar-se atrativo uma empresa se estabelecer na Zona Franca, ok? E aqui tem o Distrito Industrial de Belém também, que esses daqui são os setores secundários, a gente tem que lembrar. Primário aqui são os produtores, secundários são os transformadores, ou seja, todo aquele ferro que é trazido da produção extrativista, por exemplo, chega na Zona Franca de Manaus e se transforma num eletroeletrônico, ok? E aqui o Distrito Industrial de Belém, que também é de setor secundário, né, onde estão os transformadores, que não é tão forte quanto outros distritos industriais
daqui do Brasil, ABC Paulista, enfim, mas é forte também e abastece bastante o mercado interno e o mercado aqui do estado do Pará e região norte, ok? E aqui também um ponto da nossa região, da região norte, essa indústria tradicional terciária aqui, que também estabelece o comércio, setores de venda, que é bem forte, principalmente nas capitais. Porto Velho, Amapá, Macapá, Rio Branco, Sergipe Palmas, enfim, todos aqui têm setores industriais, quer dizer, tem setores terciários tradicionais muito bem estabelecidos. E aqui, essa necessidade de ocupação que eu falei para vocês também, estabelecer indústrias é estabelecer empregos é estabelecer uma ocupação de pessoas e assim sucessivamente cidades também. Enfim, esses daqui são algumas características da economia na região norte. Nas outras aulas a gente vai continuar falando da região norte. Eu espero que vocês tenham entendido essa aula, que tenha sido bem prolífico para vocês possam copiar também no momento aqui e tenham um ótimo momento de estudo também. Muito obrigado e bom dia.